pessoal, boa tarde. Tô aqui mais um sábado, que coisa boa, né? Daqui a pouco o nosso bate-papo com amigos vai fazer um ano, já pensou? Que loucura! E hoje a gente tá aqui para conversar sobre um assunto muito em voga, né? Esse mundo doido que a gente está vivendo, muita informação, muito texto, muito jornal, tudo muito fácil, tudo conversando o tempo todo, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos os aplicativos que nos mantêm o tempo todo ligados, né? Será que isso afeta em algum aspecto a nossa parte neurológica? Será que afeta de alguma maneira a nossa memória, concentração, foco, né? E para responder todas essas perguntas, eu trouxe uma especialista que é uma menina maravilhosa, a Avelina de Moraes. Ela foi minha aluna, né? Já está formada há bastante tempo e ela trabalha com neuropsicologia, avaliação neuropsicológica. Será que essas coisas afetam só as pessoas de idade? Ou será que jovens e adolescentes também têm isso? Vamos ouvir, certo? Esse vídeo vai ficar disponível no meu IGTV e daqui a pouquinho também vou colocar, depois da live, vou colocar no YouTube. Meu YouTube é Ana Cristina, psicóloga Ana Cristina Penteado Lopes. Estamos aqui, olá, Janete de Donê, que prazer tê-la aqui com a gente, um assunto muito importante. A Avelina já está aqui. Vamos começando, vamos colocar a Avelina para trabalhar com a gente agora. Daqui a pouquinho, aqui, que coisa boa. Oi, Oi, Vi! Ai, que que delícia estar com você, que saudade. Ai, nem fale, é uma pena que a gente não está ao vivo e a cores, né, em carne e osso. É, Nossa, como eu lembro de você, Vê, como eu lembro, sempre alegre, sempre divertida, a gente ria muito naquela faculdade, muito. né? Aprendia Ó, muito, mas dava boas risadas também. oxe, Que muito bom. gostoso, que gostoso. Thaís Extensoto, seja bem-vinda. Mais uma ex-aluna aqui que está entrando com a gente, a Avelina, né? Um assunto que chama bastante atenção, o pessoal participando, façam sempre perguntas, né? Mesmo depois da live, eu gostaria que vocês participassem muito. E hoje eu nem vou falar muito, vou deixar já a Avelina já começar a se apresentar, depois o pessoal vai assistindo no IGTV, o início da live, e também no Facebook. Eu vou passar para vocês, para a Avelina poder falar todo esse conhecimento que ela traz, tá, gente? Então eu queria que você se apresentasse, Avelina. Seja bem-vinda, Adriele. Vamos lá. Bom, meu nome é Avelina Moraes, né? Já fui aluna da Ana. Quantos anos? 23 anos, eu acho, né? São 23 23 anos de já. profissão. Aham. Avelina, sério? Não, quando eu Isso. falo, olha, às vezes eu viro e falo assim, não, eu vou indicar para você uma ex-aluna. A pessoa vira e fala assim, não, deve ser recém-formada. Eu falo, não, minhas ex-alunas já estão, ó, com um terreno grande, Tá de caminhar. cabelo branco já. Então, imagina outro dia, a Luciana Sim, colocou a idade dela no Instagram, fiquei tão brava. Falei, Luciana, você acha que eu não tenho pode. ex-aluna com essa idade? Tá Proibido. brincando? Não Proibido, pode pô. cortar. Para outro dia você tinha 23 anos, o que, que é isso? Presta atenção, Luciana, olha direito na sua identidade. É verdade. Ah, mas é bom, o tempo passa, mas ele é bem produtivo para nós, graças a Ai, Deus. é, Não tem nada a Avelina. reclamar. Então, fui aluna de você com muito prazer, aprendi muita coisa. E fui aluna da Cambraia, nossa saudosa, maravilhosa, sempre no nosso coração, Verdade. que trabalhava com a questão de testes, né? E eu comecei a me envolver com neuropsicologia quando eu entrei no hospital de base na área de neurologia, neurocirurgia, né? Era uma coisa assim nova para mim, mas eu tinha muito interesse em conhecer a cognição, memória, né? Essas questões mais cognitivas do que as questões emocionais que a psicologia trabalha tão bem. Então, assim, aí eu fui me apaixonando. Aí não teve como, eu fui apaixonando, apaixonando, a forma como trabalhar, a forma como conhecer o paciente, identificar os problemas, dar soluções, ajudar a família a entender o paciente depois de uma lesão, depois de um Nossa. comprometimento após-cirúrgico. Isso, assim, aí foi uma paixão cada dia. Cada dia que eu estudo, cada coisa que eu aprendo, cada curso que eu faço,
eu jamais me arrependo. Eu entrei nessa área e estou há 23 anos e vou continuar Ai, que coisa até boa, né, Avelina? E você até o sempre foi fim boa, mesmo. né? Desde lá do quinto ano, Tá? dos TTPs da vida, né? Teoria e técnicas psicoterápicas que a gente dava na Aham, faculdade, sempre foi uma ótima aluna. Com certeza, né? tá. Está sendo sempre uma ótima psicóloga, curiosa, né? Essa parte da neurologia, da avaliação neuropsicológica Aham. é muito linda, é apaixonante, né? A Neurociência, gente eu tem que ser adoro curioso. neurociência. Tem que ser Você tem que curioso. fazer um trabalho de investigação. Você tem que ter aquele espírito de investigador, né? Então, chega um caso novo para mim, eu já fico curiosa, já quero saber o que está acontecendo, que teste que eu vou usar, como que eu vou abordar o paciente. Eu tenho que fazer uma anamnese muito bem feita para entender o que está acontecendo e o que eu vou poder exigir desse paciente. Então, assim, é um estudo todos os dias. Todo dia vem um paciente novo, todo dia testes diferentes, correção, relatório. E, assim, é um dia a dia bem movimentado, mas é muito prazeroso depois que a gente dá uma devolutiva, explica para o paciente o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. O paciente se acalma, procura os profissionais que a gente indica para fazer um trabalho específico, dependendo do caso. Então, assim, é uma dinâmica enorme, é diferente da terapia, né? Que você está com o paciente toda semana, É isso. acompanhando o quadro, evoluindo, né? A neuropsicologia é bem agitada, bem cheia de coisa. É teste novo que sai toda hora, é teste que sai, que não pode usar mais, muda a idade, e a gente tem que estar em cima, olhando, estudando o tempo todo para andar dentro dos padrões que o CRT orienta, né? Então, assim, é muito gostoso, muito dinâmico. Eu chego em casa exausta, mas muito feliz. Exausta, né? Mas você tem pique, vê? Porque você tem um pique, uma energia É, maravilhosas, meu né? estilo, né? Tá vendo? É meu Olha, estilo. se Sim, eu que fui sua professora há 23, 24 anos atrás, né, no quinto ano, tenho pique, imagina você, né? Tá muito novinha, com certeza. Mas a gente chega cansado, né? O é. desgaste cognitivo do psicólogo, seja qual a área dele, né? Imagina os escolares que É trabalham em mental, escola, né? indústria, é. Então, assim, aí tem o desgaste físico também. Mas é Sim. uma coisa muito gostosa. E aqui a gente está Uhum. tendo um monte de gente bacana, né? Aqui, olha, o João Wick Biroli, Giovanna Caon, With Hum, Asperger, né? Que assistiu a nossa Seja Bem-vindo, assistiu a semana passada, Lucianices, né? Todos aqui sejam bem-vindos. Não vai dar para interromper a Avelina para falar oi para vocês toda hora, mas a gente está junto aqui, viu, gente? É uma tá, vamos delícia. junto. E, Avelina, posso pedir para eles perguntarem? Pode. Aí de vez em quando eu levanto a mão para fazer a perguntinha deles aqui, para não te atrapalhar. Olha quem está Tá. aqui, é Priscila, Priscila Silveira também. Pri, boa tarde, que delícia. Priscila também já foi aqui convidada, já conversou com a gente no bate-papo com amigos. Então vamos lá, Avelina. Vamos. Voltando assim. Bom, o que eu recebo mais de queixas, né? É o que as pessoas mais procuram no consultório de neuropsicologia está relacionado com a atenção e memória, né? São as duas coisas que eles mais procuram. A atenção desde a criança, né, que tem dificuldade escolar e está indo mal na escola. Aí vem outras questões que a gente pode marcar uma outra live, Ai, né? Mas hoje sim. a gente vai focar nisso, na atenção e memória. E a atenção no adolescente, que não está conseguindo também ir bem na escola, e ele ia bem, de repente parou de ir bem na escola. Adultos também que mudam de trabalho, resolvem fazer uma faculdade, mudam a sua vida e não conseguem ter concentração para aprender coisas novas. E idosos, né, que a queixa maior é na memória, e idosos envolve as demências ou questões emocionais, neuroquímicas, alimentação, uma série de coisas. Nós vamos dar aqui uma visão geral do que eu vejo, do que eu oriento e do que a gente faz aqui no consultório. Bom, vamos começar dos pequenos, né? O déficit de atenção, então, é um problema, assim, entre aspas, né? Existe a distração e o déficit de atenção. A distração todo mundo tem. Por exemplo, você está com fome, você fica distraído. A pessoa está conversando com você sobre um assunto e você está pensando na janta, no almoço. Não consegue prestar atenção No na lanche, no pessoa. café.
Sozinho. Uhum. Isso. Ou você tem algum problema físico, por exemplo, o sapato está apertando, você está com dor, você está com dor de cabeça, a pessoa está conversando com você tenta se concentrar e não consegue. Isso é só uma distração, que se for corrigida, o problema acabou, né? Agora, o déficit de atenção, não. O déficit de atenção, ele vem com o tempo, ele tem que ter na sua vida mais de 3 meses de duração e não melhora você corrigindo as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, nesse caso, tem que ser investigado, né? O déficit de atenção em crianças está muito relacionado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a criança não consegue manter a atenção, então não consegue aprender, né? E quem vê mais isso são as professoras, né, na escola. Às vezes a mãe não percebe isso em casa, mas geralmente as professoras pedem para a mãe procurar um neurologista e acabam procurando um neuropsicólogo para fazer uma avaliação, né? Agora tem um fato interessante que anda acontecendo ultimamente com as crianças, com os jovens, com os adultos. Nem tanto com os idosos, mas com nós adultos também. Que é o sono ruim, né? Porque hoje a gente tem muita informação, muita coisa interessante, é Netflix, é celular, é YouTube, a gente tem muita curiosidade, começa a assistir, não para de assistir e vai, 10 horas, 11 horas, meia-noite, você tá ali, né? E no outro dia você tem que acordar cedo. E vem acontecendo esse evento, né? Esse fenômeno depois da internet na nossa vida, as pessoas diminuem muito o tempo do sono, né? Aí elas vão dormir tarde, acordam cedo, porque tem que seus compromissos, e ficam desatentas. Por quê? Falta de sono. Né? E as crianças também, porque os pais às vezes estão envolvidos nas tarefas deles, os pais também estão com o celular resolvendo coisas ou fazendo algum entretenimento, assistindo alguma coisa. E as crianças estão também com seus aparelhos, e aí a noite vai adentro, no outro dia a criança tem que acordar cedo, e aí o problema já está no ar, né? A criança vai para a escola com sono, não consegue se concentrar, enfim, não consegue aprender como deveria. Então, assim, uma dica lá já para os pais: muito cuidado com os aparelhos antes de dormir. 1 hora antes do horário de dormir, deixa eles vendo só TV, tira os aparelhos eletrônicos. Porque a TV é um estímulo, porém ele é menos intenso do que o jogo, por exemplo, o vídeo no YouTube ali, uma coisa agitada, cheia de cores, cheia de coisas que as crianças Porque não adoram. acaba, né? Não Isso, acaba, não né, acaba, Virginia? não Você vê, tem. a gente Não entra tem no fim. Instagram, aí você entrou para ver um cachorrinho que pulou a cerquinha, E aí aí tem mais vai. 20 e vai. Você passa 1 hora e meia. E você falou uma Então, coisa interessante dos pais, né? O que a gente vê muito é também a dificuldade dos pais, né? De ter autoridade, de chegar e falar assim, chega, sim, acabou, né? exatamente. Então precisa sim, tem que ter Então, autoridade, porque tudo a vai do criança. combinado. Se você combinar com a criança antes, não dá esse problema. Por exemplo, 8 horas da noite, você fala, você vai ficar com o seu aparelho até as 10 horas, vamos supor, cada família tem o seu ritmo. A partir daí, a mamãe vai tirar e você vai ver TV 20 minutos, 30 minutos, e nós vamos preparar para dormir. É claro que vai ter resistência da criança, né? Mas se você combinar antes, ó, é 8 horas agora, como a gente combinou, não importa se a criança falar sim ou não, você tem que ter autoridade, né? Já foi combinado Exatamente. antes, né? Então, ó, tá na hora, vamos desligar, vamos ver alguma coisa mais light na TV. É claro, assim, no começo a criança vai se irritar, vai haver aquelas negociações que a criança tenta fazer, mas se você entrar no ritmo, a criança acaba entrando também. Ele vê que não vai ter jeito e ele acaba vendo a TV, ficando mais calmo, vendo coisas mais tranquilas e indo para a cama mais cedo. Por exemplo, crianças que estudam de manhã, isso é muito importante. As crianças que estudam à tarde já podem ficar um pouco mais, né? Então, de repente, o ritmo da família deixa que a criança durma mais tarde, mas ela também vai acordar mais tarde. Aí, o que é a primeira coisa que a criança acorda quer fazer? Entrar na internet e jogar seus joguinhos já de manhã. 1 hora antes de ir para a escola, também é importante tirar os aparelhos.
Por quê? O estímulo ali vai impedir com que ela consiga ir para a aula com atenção. Então, assim, uma hora antes de ir para a escola, uma hora antes de ir para a cama, é importante tirar para o cérebro voltar E ao seu Avelina, equilíbrio natural. eu acho legal a gente falar a respeito da idade, né? Porque o pessoal está Sim. entrando aqui, estou super contente, doutora Eliana Cabreira, também outra que já foi convidada aqui. Daqui a pouco, Avelina, não vai sobrar nenhum amigo meu sentar aqui, viu? Porque todos os meus amigos são geniais, eu adoro chamá-los para vir aqui. Tem um monte de gente que eu já chamei que está receosa de aparecer na telinha, né? Aí eu estou vendo que a Eliana entrou, que delícia, Elidiane Brandão, é isso mesmo? Trabuco, desculpa, Elidiane Trabuco, Eliana Cabreira, já falei, Jana Amarante, sejam todos bem-vindos, né? E, então vamos lá, essa questão que você está dizendo, né, da criança, você fala assim, dos 12 anos, 11 anos para baixo, para menos. Sim, isso. Dessa idade aí. Agora, os adolescentes é mais ou menos a mesma coisa, eles também ficam muito na internet. Só que assim, adolescentes eles estão em outro ritmo, né? E eles precisam dormir geralmente mais na parte da manhã. É engraçado, mas é biologicamente natural que o adolescente ele estenda um pouco mais e ele durma mais na parte da manhã. Aí tem a questão da escola, né? A maioria das escolas tem horários de manhã e à tarde, aí o pai vai ter que se organizar e respeitar um pouco da biologia do adolescente. Mas é a mesma coisa com a criança, tem que organizar, olha, é isso, né? O pai tem que exercer sua autoridade pelo bem, né? Explica para a criança, olha, para o seu bem, seus olhos precisam descansar, sua cabeça, né? É gostoso, eu também gosto. Mas a gente tem que ter limites para tudo, É, né? E os limites a gente não gosta de ter, ótimo. não. Exato, Somente ninguém quando... gosta, né? A gente fala muito aqui nos bate-papos sobre a frustração, de ser contrariado, ter que dormir, né? Sim. Quantos de nós não gostaria de passar, virar a noite assistindo, às vezes, um seriado excelente? Aliás, gente, semana passada, Avelina, não sei se você viu, a live Ah, com a Gabi Livon sobre TEA, né? Transtornos do espectro autista, principalmente o Asperger, né? E eu estou assistindo um seriado que chama Atypical. É já excelente, né? assisti. Maravilhoso. Nossa, eu tô De tudo. amando, né? Então, por exemplo, Aham. eu pego alguma coisa que tem tudo a ver com a minha profissão, com o meu trabalho, assim, eu não trabalho com autismo, mas que tem toda uma dinâmica familiar, né? Aquela coisa toda. Sim. E aí a gente tem vontade de ficar, né? E você tem Aham. que ter esse controle pro filho. E, Avelina, eu vou te pedir uma coisa. Ah, Hoje em dia, você deve ter percebido já, porque você também é mãe, né? E aí a gente sim. percebe que eles estão muito argumentativos e você tem que provar. Muito, Antigamente muito o pai bom. falava não, é não, né? E a criança se satisfazia com isso. Hoje, se você vir e falar assim, você tem que desligar o celular antes de, sei lá, de uma hora, logo depois do jantar. Aí eles vão falar, por quê? Porque faz mal para a cabeça. Como assim? Porque faz mal para a concentração. Por quê? O que tem a ver com a concentração? Então eles vão perguntando, e Sim. muitos de nós não tem uma como você. Você consegue explicar para o seu filho de forma que ele até nem vai conseguir entender tecnicamente, né? Mas para a maioria É, dos pais, o que você dá de dica? então, hoje as crianças têm acesso à informação muito mais do que nós tivemos. Então, hoje você tem que sentar com a criança e ter embasamento daquilo que você vai falar, senão ele não vai aceitar o não pelo simples não. É, Não, porque eu estou cuidando de você, porque eu estou preocupado com você, que você está muito aí, porque eu me interesso por você, porque por você para mim é uma pessoa importante, então eu não quero deixar que nada de mal aconteça. Então, assim, valorizar essa questão. Eu estou preocupado com você, né? Por isso que eu estou cuidando de você. E a criança, adolescente, ele fica azedo, mas ele percebe que ele está sendo amado, ele está sendo cuidado. É uma coisa chata, mas existe um cuidado por trás, né? E outra, ótimo. explicar. Porque, eu vi uma live, né, com uma neuropsicóloga que falou que o excesso de Excelente. informação Eu vi. prejudica. E, assim, divertir é muito bom, muito gostoso. Eu também me divirto com meu celular, vendo as coisas engraçadas que me interessam. Mas aprender é muito melhor. Porque ver vídeos é diversão. Aprender é libertação.
né? Quanto mais você aprende, mais liberto você fica de uma série de coisas. E adolescente gosta de ser autônomo, né? Eles querem ter autonomia. Então, se você bater nessa tecla aí, para você ser livre, você tem que estudar, né? E começar a argumentar com ele sobre isso, é legal, vale a pena. Já Muito vi bom. muitos resultados bons. Isso aí, Ai, né? E o adulto obrigada, também, Ivone. né? Quando o pessoal vem aqui para, eu estou muito desatento, vou prestar o vestibular, jovens, né? Eu vou prestar um concurso, não consigo ter atenção. E a gente vai investigar, né? Às vezes a pessoa era uma criança com déficit de atenção, cresceu, né? Toda criança cresce e vira um adulto. E ele dificilmente ele escapa de manter o déficit de atenção, né? 2/3 das crianças evoluem como adulto ainda tendo déficit de atenção. Então, esse Nossa, déficit de dois atenção terços. vai atrapalhar, sim, ele vai atrapalhar a vida da pessoa ainda durante praticamente a vida inteira. E o que as pessoas fazem são as estratégias, né? Mas existem dicas muito importantes nessa questão da internet, valorizar o sono, tá? Tem gente que tem dificuldade de concentração, né? De parar concentrado. E o cérebro, ele se acostuma com a rotina. É importantíssimo ter rotina para o cérebro. Olá, horário para dormir, horário para estudar, horário para comer, né? Então, se você estabelece o horário de estudar, aquele horário, o seu cérebro meio que já se prepara para estudar, né? Então, são hábitos que você vai ter que ir criando ao longo de dias, semanas, meses, e a disciplina, né? Que o brasileiro não costuma ter, mas, né, é importante. Então, a rotina do estudo é um hábito, e é um hábito importantíssimo para quem está prestando vestibular, para quem vai prestar concurso, etc. Agora, sim, tem uma parcela de pessoas que procuram o consultório reclamando de déficit de atenção ou de memória, que tem depressão, que tem ansiedade, né? A gente faz os testes de atenção, a atenção está bem, está perfeita, está dentro da média, porém a pessoa tem queixas de tristeza, ansiedade, né? E aí a gente encaminha para terapia e para um profissional para medicar, dependendo do caso, né? E a pessoa vai por outro caminho, né? Precisa tratar a questão emocional para se estabelecer e voltar a ter uma atenção boa Exato. para conseguir suas tarefas, né? Uhum. No teu trabalho a gente precisa sempre fazer o descarte, né? Tem que se Sim, ver se não está sim, comorbidade, se não há pareamento com um outro transtorno psicológico, né? E sim, aí exatamente. se não tiver, aí vai para você fazer a avaliação, aí você percebe que tem, né? A atenção diminuída. E, Avelina, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu trabalho muito no consultório, as pessoas não têm muitas vezes noção, quando alguém vira e fala, eu ando esquecido, igual eu falei lá no story, né? Nossa, onde é que eu deixei meu óculos? Onde é que eu deixei minha É, chave? Guarda aquele negócio tão bem guardado que nunca mais lembra. Apesar que isso é muito comum, isso não é perda de memória, né? Mas assim, a não, gente tem muitas coisas no dia a dia que a gente esquece onde guardou, esquece que falou, esquece de e tudo mais. E aí a pessoa vira e fala, estou com um problema de memória. E eu sempre faço essa diferenciação que eu acho importante você ter uma forma de dizer mais apropriada, né? De falar a diferença, né? Não é perda de memória, né? Eu acho que é igual aquelas coisas do computador, né? Tem que salvar. Então é, vamos lá. não é perda de memória, é desatenção. Você não olhou para a chave a hora que você deixou lá no armário. Você estava pensando em outra coisa, olhando para outra pessoa. E você chega em casa, vem seu filho, sua mãe, seu marido falar isso, aquilo, aconteceu isso, tá? E você põe a chave ali e não prestou atenção onde você pôs a chave. Quer dizer, não é um problema de memória, é um problema de atenção. Você não prestou atenção onde você colocou, né? E assim, existem pessoas, não, mas eu presto atenção. Eu guardei um documento muito bem guardado, prestei atenção onde é que eu pus, só que agora eu não lembro onde é que eu pus, né? Existe uma questão também organização, né? Se você está numa casa desorganizada, que na gaveta tem 1000 coisas, não tem o espaço certo para determinadas coisas, é lógico que você vai guardar e não vai encontrar. Porque se a sua casa é desorganizada, provavelmente você também é.
né? Ou vice-versa, a casa desorganizada também te deixa desorganizada. Então, assim, fazer aquelas coisas chatas que a gente gosta de fazer, não gosta de fazer, aliás, é guardar tudo no mesmo lugar, colocar em caixas, etiquetar, isso é de fulano, isso é de cicrano, tá em tal lugar. Isso ajuda muito no nosso dia a dia. Depois que você precisar de alguma coisa, você olha lá, tá a etiqueta, aqui estão os documentos. Tá lá, tá? Então, assim, a Isso é organização ajuda importante, né? bastante. Sim, ajuda. É engraçado que você falou uma coisa, ninguém gosta de fazer isso, né? Ninguém gosta de ter pasta, não, pastas para conta de telefone, para conta de luz, para conta de água, né? E É, aí você tem um pouco de, a gente tem um pouco de preguiça de fazer isso, né? Mas a sim, gente mas é sabe que importante. isso ajuda, é muito importante, né? Porque quando a gente trabalha, inclusive, não é o foco, mas você estava falando de estudar. Muita coisa que ajuda nesse tempo de estudar é você ter tudo organizado. Você já sabe Sim, onde é que está, mesa onde é que... organizada. Exatamente. Aqui, Uhum. só vendo aqui a Nancy, que a Nancy entrou agora há pouco também, a gente estava falando, Nancy, cabeça cansada também, né? A gente estava falando da história do sono, do excesso de informação que Sim, cansa. E a Priscila colocou uma coisa bem importante que está muito dentro do que você estava falando agora há pouco do excesso de informação, eu acho, né? Por que tantas crianças têm sido diagnosticadas com transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, né? Aí a Nancy depois falou que faz isso de guardar e organizar, e o irmão dela, viu? Nós estamos com a família aqui, a Nancy e o João. olha, O Ike trabalhou na Unorp, eu acho que na sua época ele trabalhava lá. Aqui olha. o Ike está falando, viu uma disciplina japonesa onde pregam que devemos falar o que estamos fazendo. Estou deixando as chaves no balcão. Não dá para fazer isso todo o tempo, né, Avelina? Mas é uma dica legal. Também, pode ser. A gente tem várias estratégias, várias dicas para conseguir. Cada um vai encontrar a sua forma de organizar melhor. E assim, a organização, ela faz com que o nosso tempo seja usado de forma mais econômica, né? Você economiza Hum, tempo se você organizar suas coisas. Você não vai ficar exato. muito tempo procurando um objeto. Você vai saber exatamente onde ele está e o seu tempo você usa para uma outra coisa que você queira. Então, assim, pessoa desorganizada gasta muito tempo procurando coisas. Ou no computador, né? Que tem um monte de passo, um monte de coisa. O que eu quero, não sei o que eu quero. Aí começa a ver uma coisa e, eu lembrei disso e esquece o que ia fazer. Essa é a atenção seletiva, né? Ela não seleciona para que realmente ela precisa naquele momento. E ela vai embora, né? Agora, a Priscila comentou aí, né? Por que tantas crianças têm sido diagnosticadas com TDAH? Na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque geralmente as mães reclamam para o pediatra, né? Ai, meu filho tá distraído, a professora falou. E às vezes o pediatra mesmo fala, ele tem TDAH, não tem o que fazer, ou encaminha para o neurologista. Ou o neurologista já dá a medicação antes de fazer uma avaliação. Às vezes essa criança tem ansiedade, né? Muitas crianças que vêm para o consultório não têm TDAH, elas têm ansiedade altíssima. Então, assim, a forma como o profissional vai abordar essa criança muda tudo. Porque é fácil você ver uma criança sempre desatenta, sempre no mundo da lua e achar que ela tem TDAH. A gente não trabalha com achismo, a gente tem que ir e investigar. Então, assim, pode ser um diagnóstico que não está correto, né? Ótimo. Muitas Adorei que você crianças falou vêm, isso. sim, vêm, ele tem TDAH, mas aí eu vou avaliar, tem déficit de atenção, mas tem uma ansiedade, ou uma depressão, ou problemas familiares, os pais estão se separando, ou mudou de escola, ou está recebendo bullying na escola, ele não conta para ninguém, porque está sendo ameaçado pelo coleguinha. Existem N fatores que podem deixar uma pessoa desatenta. Então, tem que ser investigado de forma muito minuciosa, com muita atenção, para não enfiar os pés pelas mãos e falar que tantas crianças vêm aparecendo assim, com TDAH, tá? Exatamente. Então, às vezes, o excesso é um erro diagnóstico, né? Respondendo aí para a Priscila, né? E não necessariamente o número de crianças com TDAH que aumentaram. E realmente, né? Existem questões muito graves que estão acontecendo
A gente Sim. sabe, né? Psicólogas, às vezes, de escola e tudo mais, que fazem esse diagnóstico sem ter condições, gente. Por que que a Avelina Sim. ela é chamada de neuropsicóloga? Como ela falou no começo da live, ela saiu da faculdade e há 23 anos ela só trabalha com neuropsicologia, com psicodiagnóstico ligado a essa parte. Então, não é nem só um profissional específico, que seria, no caso, o psicólogo, tá certo? Então, como também um psicólogo especialista. É importante a gente saber disso, né? As pessoas ele falam assim, Ana, você faz tal coisa? Não, não faço. Né? Já várias vezes já falei, Avelina, você Sim. faz laudo disso, você faz laudo daquilo, porque não é minha área, não estudei isso, né? É muito importante. Sim. E só fazendo um oizinho aqui para Gabi Livon, que foi nossa entrevistada semana passada. Acabei de falar de você, Gabriela. A gente estava falando do filme Atípico, que é sensacional, e eu lembrei o pessoal aqui que está assistindo a gente da nossa live a semana passada, né? A Gabi está É, vou voltando um dar uma pouquinho dica. naquilo. Vocês vão Oi? gostar, você vai gostar também. Tem uma outra série na Netflix que chama Amor no Autismo. Amor no Espectro. Ah, tá. Aham. Amor no Eu vou Espectro chama assistir. a série. Ah, eu Isso. E gosto. fala sobre os adultos buscando os seus pares. É muito lindo. É muito Ai, que é, gostoso. assim, gostoso de assistir. Você vê como eles são ingênuos, às vezes, a família tem que cuidar, mas assim, eles querem encontrar o amor, né? E você vai ver lá que muitos encontram, outros Eu não, vou. como qualquer pessoa, né? É, não pode dar spoiler na live, né? A pessoa está inocentemente assistindo e vai ter o spoiler. Aí ela está É. falando que ela acha que ela tem disfunção executiva, que ela precisa se organizar, né? E também falando sobre essa questão importante do diagnóstico correto. A Gabi faz psicologia também. Aí a Priscila Uhum. está te agradecendo, a Lucianice também disse, ótima explanação, houve uma identificação aqui, fez muito sentido. Legal. A Gabi, passei, passei com uma neuropsicóloga que me avaliou e na parte de atenção e memória deu resultados normais e esperados, mas mesmo assim ela quis sugerir TDAH porque não acreditava que eu poderia ter transtorno do espectro autista leve, né? Olha. Como ela É. falou na live dela, que ela foi diagnosticada tardiamente com Asperger, né? Que é um Sim, TEA mais leve do que o autismo mais profundo. A Nancy sim. Viroli. Como professora, percebo que hoje quase todos são diagnosticados com TDAH. Olha aí o testemunho da professora, né? Mas, na verdade, as Uhum. crianças têm uma carga de informações muito grande, né? Mudou, Muito. nossa, mudou muito, tem razão. Com muitos estímulos e a tecnologia, isso traz inquietude, né? É isso Uhum. daí. O testemunho da Gabriela, né? Eu tenho meu amor no espectro. E a Nancy, problemas pessoais que nem sempre são levados em conta e assim por diante. Então tá, joia. Pessoal, olha, eu tô passando a bola para a Avelina. Se às vezes eu passar algum comentário, vocês façam de novo, né? Ou mandem para o meu ou É, pro Instagram da Avelina que ela responde depois, porque a gente aproveitar o sim. máximo que ela trouxe de material aqui. Estou gostando pra caramba de vocês estarem comentando, se identificando, trazendo ideias. Muito obrigada, pessoal. Vamos Muito continuar a bem. ver. Vamos lá. Eu estava falando mais dos adolescentes, agora os adultos também procuram e muitas vezes não é um déficit de atenção, nem problema de memória, é uma questão emocional, ansiedade, depressão ou um transtorno de personalidade, né? Que a família também traz o paciente com essas questões, a gente tem que avaliar com cuidado. O TEA também, ele tem sido diagnosticado hoje mais tarde, porque com a mudança do DSM-5, né, o Asperger ele foi excluído, né? Na verdade, agora é autismo nível 1, 2 e 3. O Asperger ele está dentro do nível 1. Né? Então, a gente não está usando mais essa terminologia. É o autismo leve, né? O nível 1. E o nível 1, às vezes na infância, se os pais forem muito atentos, ou na escola, assim, às vezes ele passa uma vida toda sendo diagnosticado como TDAH ou ansioso, e não é, né? É uma criança que cresceu sem diagnóstico, sem tratamento e tem transtorno do autismo nível 1, né? Um leve, tem um QI normal, inteligência normal, vai bem na escola, e só que tem aqueles padrões que se encaixam no critério A, né, do DSM-5. E é uma coisa assim que eu trabalho.
né? Eu trabalho com avaliação e testes em tudo, né? Tudo que é teste, eu amo. Não tem jeito. Quando eu fico Você gosta curiosa, do tipo de aí eu avaliação. vou atrás, procuro, faço curso, faço capacitação, e aí eu quero saber, aí vem paciente, não, mas espera um pouquinho que eu vou atrasar um pouco sua avaliação, que eu estou terminando um curso sobre aquilo que eu estou fazendo com você, e a gente vai finalizar isso com calma. Nossa, isso é Muitas vezes eu já fiz importante. isso, né? Então, hoje Uhum. tem aparecido, sim, pacientes adultos, com essa queixa, e existem testes específicos para pacientes adultos, né? Eu Ai, que também legal. aplico para avaliar se o paciente é TEA, né? Às vezes ele tem uma desconfiança e a gente faz a avaliação e muitas vezes a gente realmente consegue concluir com o material que a gente utiliza, né? Maravilha. Bom, agora sim, é, existe um outro fator muito importante também. As pessoas hoje elas utilizam muitos vídeos, muitos filmes, porém elas deixaram de ler. Ler Ai, ó. é uma atividade essencial para a memória. Não existe nenhum exercício Perfeito. tão bom quanto a leitura. O hábito de ler ele foi deixando, né, de ser utilizado. Antigamente as pessoas liam, né, para as outras, a pessoa não sabia ler, e a filha, por exemplo, que sabia ler, lia para a família inteira, e aí todo mundo ouvia, né? Aí as pessoas agora têm livros e fazem as suas próprias leituras, escolhem os seus temas preferidos. Mas esse hábito vai deixando, né? Foi deixando de ver. É claro, você senta no sofá à noite, está com preguiça, o que, que você vai ver? Você vai assistir um filme, né? Vai ver É mais jogar um fácil, mais joguinho para rápido. relaxar, não vai ler, né? Então, assim, às vezes muito, porque as pessoas chegam cansadas à noite e não conseguem ter a concentração, dependendo do livro que a pessoa escolhe, e abandonam, né, a leitura. Porém, quando você lê, você está lendo aquela estrutura que o autor descreveu. Por exemplo, o autor está descrevendo uma árvore lá do livro. E você vai buscar na sua memória as árvores que você já viu, né? E que você Ótimo. conhece. E isso faz uma ativação imediata das suas memórias sobre árvore, por exemplo, que é só um exemplo bem simples. Aí existe infinitas coisas. Então, assim, a leitura é o melhor remédio para a memória. E essa leitura, ela tem que ser prazerosa, né? Você tem que ler uma coisa que você gosta, que te cause um impacto gostoso, né? Ler revista, ler jornais. Hoje a gente lê pouco, a gente lê mais as informações que aparecem lá na internet, os diários que a gente vê dos jornais, né? Umas notícias. Mas, assim, esse não é o tipo de leitura indicado. A leitura realmente que faz a diferença na nossa vida é a literatura. Literatura. Eu ia te É a perguntar literatura. isso. Não é gibi, não é jornal, não é revista. É a literatura, porque a literatura, ela exige que você tenha uma concentração, melhore o seu vocabulário e ative os sistemas de memória emocionais, visuais, táteis. Sensacional. Assim, é infinito. Então, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta, não tem esse hábito, mas aí vai de cada um. Ah, eu quero melhorar a memória. Leia, leia muito, né? É uma dica Perfeito. muito importante. E não custa Excelente. muito mais, né? Hoje a gente baixa livro na internet, não precisa ficar comprando tanto livro, né? Antigamente a gente precisava Uhum. comprar, hoje a gente tem esses acessos. Avelina, foi bom você falar isso. As pessoas às vezes me perguntam também se é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho o e-reader, né, que é um leitor digital. Você lê no leitor digital o conteúdo que é importante, não importa a mídia que você está usando, né? É lógico que o cheiro do livro de papel é delicioso, Eu tô né? É apaixonada. mágico. É, Mas, por exemplo, para esse exercício que você está falando, eu acho que o leitor digital serve também, né? Porque ele sim, vai serve. estimular. Eu tô É. perdida. Eu tô Mas, por perdida aqui exemplo, nos comentários. se você vai ler à noite, né, existe a luz azul, né? E o livro não tem isso. Você
coloca uma luz boa para você ler, uma luz amarela, que não prejudique seus olhos. E tem essa questão do cheiro do livro, do toque, você folhear, você voltar. Não sei, eu ainda amo livro de papel. É, a Nancy também falou, eu amo o livro tradicional. Ela falou que o leitor digital cansa, né? Tem vários, eu acho que eu já pulei algum comentário aqui, né? A Nancy colocou que ela tinha um filho que foi diagnosticado errado, resumindo só. Depois a Gabi comentou que tem carência de profissionais, né? Ela falou sobre a Psicoloca, né? Que é um lançamento de música que ela vai fazer. Ah, sim, sim, né? Eu falo que de vez em quando eu pego pessoas com sequelas de psicoterapia, Avelina, né? Às vezes eu pego pessoas sequelas de psicoterapia, pessoas que chegaram porque o psicólogo mandou, né? O Felipe fala assim, já está errado, o psicólogo não manda ninguém fazer nada, o psicólogo investiga, né? Independente da área. Então, a gente pega, às vezes, pessoas que, graças a Deus, agora, o que me dói é que eu falo assim, ainda bem que essa pessoa teve um atendimento que, às vezes, não foi um atendimento legal, mas ela teve coragem de voltar. E os que não têm, né? E os que vão meter a boca no psicólogo pro resto da vida. E como nós temos na medicina, no direito, na psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, TO, professor, né? Aí preconceito, né? O preconceito que ela está falando aqui. A Gabriela falando das leituras dela, tal. Acho que aqui tem uma pergunta. Quem que fez a pergunta? Aqui. Aqui. Obrigada, Avelina. Adoro você. Aqui. Eu ia falar. Eu ia falar agora, Gabriela, dessa pergunta sua. Eu tinha perguntado se o livro científico não é bom para a memória. O clipe da psicologia está em abril, né? Ela está amando a live. Eu tinha certeza, Gabriela, que você ia amar. Então, a Gabi está falando, né? Primeira coisa, o clipe do Psicoloca, ela inclusive, assim, quem quiser entrar no arroba Gabi Livon dela, ela está fazendo aí uma vaquinha para conseguir lançar o clipe. Pessoal, eu já ajudei, vou confessar que eu já ajudei, porque assim estimula as pessoas a ajudarem um pouquinho. Não precisa muita coisa, se cada um der 10, 20, 30, 40 reais, né? E aí ela está falando da questão, né, do clipe e do livro científico, né? Porque, lógico, a gente também estuda e tem os livros que a gente lê, não é só literatura, né? Sim. O livro científico, ele te ajuda na sua profissão, né? Mas o livro da literatura, ele está em outro departamento da sua vida. O livro da literatura, ele tem que ser usado como uma forma de lazer, né? Aliás, o lazer é uma outra característica que as pessoas buscam, né? Que é muito importante para a higiene mental. O lazer. Que tipo de lazer? De preferência, lazer aliado a um exercício físico, uma caminhada, um hobby, um jogo. Joga tênis, joga vôlei, sei lá, bola queimada. Sei lá, qualquer coisa que te faça... Jardinagem, fazer caixinha de madeira, crochê. E pintar, eu adoro pintar. Eu uso tinta, né, para o meu lazer mesmo. Brincar com cachorro, hoje em dia eu tenho 2 cachorrinhos. Também é uma coisa assim que te deixa feliz, distrai, faz a sua higiene do dia. O lazer é muito importante. E os exercícios físicos, né? Eu confesso que eu sou preguiçosa. Mas o exercício físico, ele ativa a sua circulação do corpo em geral, lógico, né? Então, você vai ativar a produção de endorfinas, de uma série de hormônios que te deixam mais animada, né? Do dia a dia e ativam também a vascularização cerebral e, consequentemente, a saúde do seu cérebro e a memória, a atenção e tudo que inclui a atividade cerebral. Então, assim, o exercício físico aeróbico, né? O exercício físico, musculação, a musculação também é bom para a memória. Por quê? Porque o indivíduo vai memorizando o movimento, né? Muita gente gosta, né? Não é o meu estilo, mas quem gosta
vai fundo, porque realmente exercício físico, tanto aeróbico, que é para vascularização, quanto o de pegar peso lá, são bons para a memória, sim. Né? Então, quem faz, continua. Agora, os idosos, né? Falando dos idosos que vêm com queixa de memória. A maioria dos idosos, eles realmente têm um problema de memória. Mas, nem sempre é uma demência. Por quê? Eles falam assim, eu era tão boa, né? Lembrava tudo, e agora eu não estou conseguindo mais. Às vezes, você chega na idade, né, depois dos 60, que a sua memória, ela atingiu o seu pico, né? Então, você não vai conseguir lembrar tão rápido, de uma forma com tanta destreza, quando você tinha 30 anos ou 20 anos. Então, às vezes eles vêm com queixa de memória, porém não tem, às vezes, nenhum problema. É uma perda natural da idade, né? Da vitalidade do cérebro normal. E tem também, Como dos lógico, outros órgãos, né? sim, aqueles outros pacientes que a gente faz o teste, realmente ele se enquadra num comprometimento cognitivo maior, né? Hoje, que é o nome da demência, ou um comprometimento cognitivo leve, que a gente tem que ir acompanhando e vendo se vai evoluir ou não, né? Então, a gente vai acompanhando os pacientes e vendo a evolução e orientando a família. E assim, idoso também, né? Tem aquela questão da depressão, perdeu a vitalidade, vai perdendo a beleza, vai perdendo o ânimo. A gente entra na idade de perdas, né? Na terceira idade. Os filhos foram casar, eles têm suas próprias vidas. Muitas amigas suas mudaram, morreram, foram embora. Então, assim, é difícil lidar com essas perdas da terceira idade. Então, muitos idosos se deprimem. E a depressão, ela interfere no bom funcionamento da memória. Né? Então, muitos deles não têm nenhuma demência, mas sim uma depressão também, que tem que ser avaliado, tratado, né, com terapia, medicação, né, e depende do caso. E aí eles melhoram a sua função cognitiva relacionada à memória. Então, assim, tudo tem que ser olhado de forma bem sucinta, bem de perto, né? Bem de perto, né? Para não correr o risco. Eu vou ler aqui os comentários também da Nancy, que é uma coisa que eu já tinha programado aqui de te perguntar, né? Porque você falou da leitura. Você sabe que é interessante que a leitura faz com que a gente se sinta mais inteligente, né? Depois que a gente lê, a gente pensa, porque inteligência é uma coisa muito complexa, né? Não é essa coisa simples, básica, de um nível de QI só, né? Então, o fato de você estar com a memória aguçada, de você ter lido uma coisa, de você ter viajado num livro, quantas pessoas nunca foram para a Europa, mas já leram tantos contos, tantas coisas gostosas da Europa, né? Então, você viaja realmente, fisicamente, você conhece aquele local. E todo mundo diz, né? E eu sou testemunha disso também. Eu gosto muito mais do livro do que do filme. Porque o filme, inclusive, às vezes eu fico muito brava com o filme. Porque eu olho o filme e falo assim, esse cara não tem nada a ver com esse personagem. Nossa, nada a ver, né? Você conhece, né? Eu bastante também. Eu falo, ai, nossa senhora, não tem nada a ver esse cara, totalmente diferente. O meu não tinha olho azul, né? O do livro tem. Então, o do filme tem. Então, a gente tem essa questão também de aguçar a nossa capacidade cognitiva, de melhorar a nossa autoestima, nossa autoconfiança, tudo isso a leitura. A leitura é muito mágica, não é? Nós vamos ter aqui uma livre docente em literatura mais para março, lá, né? Na nossa agenda, depois... eu vou te falar, é a Verinha, maravilhosa. Ela já está aí agendada com a gente, já estamos esperando por ela. E também vou pedir para ela algumas dicas que vão complementar o que você está falando, né? Dicas para a gente começar a gostar de leitura, dicas de como começar. Eu preciso ler um livro por mês, um livro por semana, um livro cada 15 dias, um livro por semestre. Então, são coisas legais da gente trabalhar, né? Aí a Nancy está falando de coisas gostosas. Eu gosto muito de trabalhar, Avelina, vê se eu estou correta. Jogos que ajudam a gente, inclusive jogo de memória, o velho e bom mico, que você põe o mico para achar os parzinhos ali. E a Nancy está trazendo isso, né? Os tradicionais jogos, como dama, xadrez, jogo da memória, que é o jogo do mico. Ótimo, né? Palavras cruzadas que ainda são aliados para a memória, principalmente na velhice. Marcos, que delícia, entrou aqui agora.
Aí a Gabi falando, eu adoro xadrez. Eles estão conversando já entre eles, viu, Avelina, aqui. Aí o Marcos só passou para dar um oi, lá tá tarde, né? Pessoal entrando. Gente, que delícia, né? Ah, uma pergunta muito interessante da Hack. O estresse contribui para a perda de memória, né, Avelina? Vamos responder para ela que isso é fundamental. Vamos lá. O estresse, ele libera hormônios, né, da cortisona, cortisol, que interferem na neuroquímica cerebral. Então, ele interfere no sono, na memória, na atenção. O estresse é péssimo, ele é tóxico. E você sabe que uma vez eu li um livro que chamava assim, as zebras não têm úlcera. Eu falei, mas gente, mas que tema é esse? Eu estava fazendo mestrado em estresse e dor de cabeça. Encontrei essa relíquia lá na USP, em São Paulo. Eu falei, não, mas eu preciso ler esse livro. As zebras não têm úlcera. Por quê? Porque as zebras, elas quando vem um leão, elas saem correndo, né? Muito, inclusive, né? Senão vão ser papadas pelo leão. E aí o livro, ele faz um apanhado disso. Quando a gente tem o nosso estresse do dia a dia, a gente se irrita, a gente tem uma série de problemas no dia a dia, com o trabalho, com a família, com as pessoas. E a gente está ali, né? Você pensa em xingar a pessoa, mas você não xinga, você elabora algumas coisas, mas assim, o seu organismo sofreu uma descarga de cortisol, né? E o seu organismo sofre com essa descarga. E a úlcera e uma série de problemas de saúde estão relacionados ao estresse. Existem muitos estudos robustos sobre isso. Por quê? Você sofre estresse e você não libera a cortisona. Correr libera a cortisona. Por isso que as zebras não têm úlcera. Porque a atividade física aeróbica, né, correr, elimina a cortisona que você acumulou durante o estresse do seu dia a dia. Né? Então, por isso o tema do livro, né? E aí eu fiz um resumo aqui para vocês. Então, tem que correr. Saiu correndo para eliminar esse hormônio de alguma forma ou de outra. Com certeza. Olha, Avelina, e tem uma coisa que é uma frase que eu gosto muito, que eu nunca vi, não sei se outra pessoa já criou essa frase, não é patente minha, mas é uma coisa que eu trabalho muito no na psicoterapia, que é o seguinte, não é a preocupação que traz resultado, e sim a atitude. Então, além de você correr, que é a atividade física, aeróbia principalmente, a questão de tomar uma atitude. A zebra não fica se preocupando, meu Deus, o leão vai me comer, eu vou morrer, vai doer, né? Não dá tempo, né? A zebra, ela vê o leão, já dispara, né, o sistema nervoso simpático, já bota ela para correr, circulação corpórea aumenta aí nas patas e vamos embora, vamos tomar uma atitude, né? E às vezes a gente senta e fala, mas e se eu morrer? E se eu pegar Covid? E se eu ficar internada? E se eu tiver que ir para o hospital? Gente, né? Tudo isso está dentro do que a Avelina está falando, do cortisol. E isso causa estresse. Pensamentos ruins, pensamentos causa estresse. Falar sobre um evento ruim é a mesma coisa que vivenciá-lo. O organismo não muda. Se você está falando sobre isso, uma preocupação, matou, tal, você está falando sobre esse assunto, o seu cérebro ele elimina o hormônio cortisona da mesma forma como se você estivesse passando por aquela situação. Elimina o hormônio, quer dizer, você fala sobre um assunto ruim, sobre uma preocupação e fica remoendo aquilo, a cortisona está no seu sangue da mesma forma como se você estivesse passando por aquilo. Então, cuidado. Exatamente. Hoje eu vi uma tirinha muito legal do Marcos, que Marcos Gabriel, que já conversou com a gente também, né, sobre a internet, os riscos que os adolescentes correm na internet. Muito boa a live dele também. E ele fez uma coisa muito interessante, né, de uma pessoa chamando a outra assim, vamos embora, e a outra agachada lá, com as pedrinhas no chão, enchendo um saquinho, e o saquinho estava escrito passado, né? Então a gente ficar revivendo as coisas que a gente sofreu e não tomar uma atitude, ficar preocupada com aquilo, sofrendo para aquilo, não se perdoar. A Luciana também já falou sobre autocompaixão. Olha, gente,
Dá para escrever um livro e tanto com esse bate-papo com amigos. E são 41 entrevistas que eu estou fazendo, completando hoje com a Avelina, que tem de tudo. Os meus... Não, Avelina, esse ano de 2020 e 2021, eu estou sendo, assim, presenteadíssima, porque eu estou aprendendo muita coisa, né? Então, tem também essa questão. É uma coisa gostosa demais estar com vocês todos aqui. Muito bom. Então é isso, né? Então, essa coisa do passado de remoer, né? E sim, na psicologia clínica a gente trabalha essa questão também. Para que você vai reviver? Ai, Ana, mas não é fácil. Claro que não é fácil, é treinamento, é difícil, né? A Nancy está falando que o marido dela libera o estresse no ciclismo e na corrida. Pergunta se ele corria, se ele andava 20 quilômetros de bicicleta, se ele pedalava no primeiro dia. Não, emocionalmente você tem que treinar. Sim, exatamente. A leitura, você não começa lendo um livro de 500 páginas. Às vezes você lê um conto. Exatamente. Você cria o hábito. Se você se propor aquilo, você cria o hábito da leitura, do exercício físico. Você cria hábitos ruins ou bons, né? E aí você vai escolher. Avelina, qual é o que eu já vou quer. pôr você na fila de novo. A sua próxima live, nós já vamos para começo de abril, já vou marcar com você para falar só de hábito. Porque essa questão do hábito é fundamental. Lembra como é que chama o hábito, né, querida aluna? Armadilhas comportamentais, né? As armadilhas comportamentais são sensacionais. Então, e as sabotagens que a gente faz? Não. Olha, tem live para mais de metro, gente, com a Avelina. E eu tô aqui com dor no coração, 56 minutos. Geralmente, quando dá 50 minutos, eu já começo a encerrar, mas tá tão dinâmico, tá tão bom. Mas eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. E outra coisa, nós seguramos aqui o pessoal, né? Nós tivemos um número de pessoas que se manteve muito grande. Eu tô super contente, né? Aqui, só para a gente ver se tem alguma pergunta. Márcia Munhaine entrou agora. Márcia, volta, que essa live está sensacional. Do estresse. No jurídico, usa-se muito o termo com causa. Causa que se junta a outra para a produção de certo efeito. Exatamente, né? Aí, tá vendo? O marido da Nancy começou caminhando e depois foi correndo. Eu também, eu caminhava, né? Eu já cheguei a correr bastante, mas agora eu já diminui um pouco a corrida, né? Mas a gente começa treinando. E um dia você leva um susto, você tá correndo 5 quilômetros, 6 quilômetros, né? Tem que preservar um pouquinho o joelho também. Mas é isso mesmo. Dona Elza, muito obrigada. Avelina, não sei nem o que te falar, eu queria ficar o resto da noite. Queria que a gente sentasse aqui no sofá e a gente ficasse assim um monte de coisa para te perguntar. Muito bom, muito gostoso. É tão bom, é tão bom. Gente, olha, não tenho nem o que dizer para todos vocês que fizeram perguntas. Vocês me perdoem, eu ando muito sentida, porque às vezes alguém me manda no WhatsApp, ai, Ana, tal, tal, tal. Não deu tempo de cumprimentar todo mundo, não deu tempo de agradecer todo mundo. Eu acho que deve ter comentário que eu pulei, né? Porque a gente faz os comentários e dentro de uma hora a gente tem que deixar o convidado falar, porque ele está trazendo um material riquíssimo. E eu não consigo ficar quieto. O certo era eu ficar assistindo quietinha, né? Porque aí eu dava tempo do convidado. Mas olha, não é seu. Não é meu, né, Avelina? É o que eu brinco com as pessoas, né? O pessoal vira e fala, Ana, por que você é terapeuta comportamental, né? Cognitivo comportamental? Eu viro e falo assim, você consegue me imaginar quieta, o cara deitado ali, eu quieta 50 minutos? Não dá. Eu tinha que descobrir. Eu também não, um jeito... não consigo. Eu tinha que descobrir uma técnica que se adaptasse a mim. Ai, mas não é boa? Todas são. Nenhuma delas está aí há 20 dias, né? Mas você e o teu terapeuta têm que estar bem com isso. Mas, gente, muito bom. Olha, agradecimentos mil aqui. Lucianices, Lancy agradecendo, Hack, um beijão para você também. O Ike agradecendo. Todo mundo gostou muito. Avelina, nossa, meus parabéns. Você já está combinado aqui publicamente que você vai voltar. Eu vou te falar a data depois no WhatsApp. Qual escolhe o que eles querem? Se eu souber do assunto. E aí, pessoal... Olha, obrigada aqui também, né? A Janete de Donê, que também já esteve aqui, uma comunicadora brilhante. Ela tem 2 sites aí no Instagram que são fabulosos, né? 2 perfis muito bacanas. O principal, que é do trabalho dela, é Oratória para TCC. Ela trabalha com o pessoal que está terminando aí
o curso, né? Como é que vai apresentar, o medo de apresentar em público, né? Tudo a ver, tá tudo ligado aqui, tá todo mundo ligado. Gente, está disponível no meu IGTV, a Avelina vai divulgar isso. Vocês, por favor, aproveitem esse mês de março para fazerem perguntas. O que vocês gostariam de saber mais dessa pessoa que é a Avelina, né? Olha quanta honra a gente tem de poder estar aqui 1 hora com uma pessoa que faz isso há mais de 20 anos, 23 anos estudando esse material. Façam perguntas, deixem aqui que depois eu vou passar para ela, tá bom? Obrigada mais uma vez, Avelina. Você já topou, né? O convite. E eu amei tudo. Amei vocês. Amei estar junto com vocês. Um beijo, um queijo para todo mundo. Até sábado que vem com o nosso próximo convidado e até a próxima live com a Avelina em abril. Fiquem aguardando, me mandem perguntas. Beijo.